Com o tema Identidade, Pertencimento e Participação, o CONOJAF de 2018 foi realizado na cidade de Teresina, no Piauí. Entre os dias 4 e 6 de setembro, aproximadamente 180 oficiais de justiça participaram do encontro. Oficiais do estado do Piauí também se fizeram presentes. A SOJAF Paraná aproveitou e gravou uma série de depoimentos no evento. O presidente da SOJAF Piauí, Donato Barros Filho, fala sobre a realização do Congresso em seu estado e da ideia em convidar somente oficiais de justiça como palestrantes. Foi uma decisão assim mais corajosa do que pensada, né? Pela estrutura da nossa SOJAF, que é uma SOJAF pequena, entendeu? Com poucos recursos, mas assim, nós resolvemos assumir porque nós já tínhamos tido essa ideia anteriormente e talvez por um pouco de receio a gente não tenha levado adiante. Mas nós tivemos o apoio primordial da federação, né? Que nos apoiou incondicionalmente em todas as nossas decisões. E também tivemos o apoio das outras entidades, né, da FENAJUF, do Sintraeng, do sindicato local do Sintrajuf, entendeu? Que deram assim um suporte financeiro bom e a gente conseguiu fazer um bom trabalho aqui. Ano passado, após o congresso, nós tivemos um encontro da diretoria e um dos nossos colegas, o João Leocádio, do Paraná, me falou, foi bem enfático, olhou nos meus olhos e disse, faça um congresso, né, com oficiais, para oficiais, e oficial falando para oficial, né? Porque nós temos colegas com formação, com trabalhos, com livros, com atuação intensa, atuação política intensa. Eu falei, realmente é uma boa ideia, e foi assim, o meu caminho foi esse, né, de propor, de pegar esses colegas e mostrar aqui para os outros colegas, entendeu? Então, tem muita gente que talvez não saiba, mas nós temos doutores, nós temos mestres, nós temos colegas com atuação político-parlamentar intensa, entendeu? Então vamos aproveitar eles, que têm boas ideias, que têm história de luta, né, que têm participação, e vamos trazer eles aqui para falar. Em todos os CONOJAFs, a Assembleia Geral Ordinária da FENASOJAF encerra os encontros. No deste ano, o debate sobre a indenização de transporte e a transformação da federação em associação nacional foram temas amplamente debatidos. Será que não vai chegar uma hora que não vai ter mais o que fazer? Nós temos que ir para o plano B, o plano C. O que nós sabemos na base, você chega para o colega e fala assim, então você não está satisfeito com a tua indenização de transporte? Então vamos entregar a indenização de transporte. Deus o livre. É uma questão, já entrou com o meu orçamento, etc, etc. Não, eu não quero entrar na questão particular de cada colega, cada um sabe o que faz com o dinheiro. O que eu proponho aqui é que a SOJAF, a FENASOJAF, pense em estudar uma campanha. Primeiro tem que ter um nome. Indenização de transporte não é salário. O oficial tem que se conscientizar. Eu sei que é difícil, mas se essa notícia chegar nos tribunais, já vai causar uma mudança, talvez, de pensamento. Eu gostaria que fizesse uma campanha publicitária, grande, pesada, em cima da conscientização. Quem sabe, é um sonho, mas quem sabe em março a gente conseguiria, todos os oficiais de justiça, assinarem um documento para o tribunal, através da sua associação, enfim. Esse mês nós não vamos trabalhar com o nosso carro particular, nós estamos devolvendo a indenização de transporte. Obviamente que a produção vai cair. Não estou mandando ninguém trabalhar a pé, gente. Não sou burro, não sou bobo. Todo mundo vai trabalhar de uma forma compatível, como se estivesse se utilizando do sistema público. Ou seja, na minha região, eu, ao invés de cumprir 12 documentos no dia, eu vou cumprir 2. Tem localidades no Paraná, no interior do Paraná, que o colega não vai cumprir nenhum, porque o interior não é servido de transporte público adequado, como é o Brasil todo. É uma proposta, assim, radical, mas é um movimento em que a gente tem que dizer, isso aqui não me serve. É um ônus que, da União, só nós estamos tendo que suportar. Ou a gente muda, faz uma campanha nacional mais séria,
ou senão nós vamos ficar nas dependências de pedir os conselhos aumento de R$100, R$200, agora de 1.500 vai para 1.700, para 1.800. Isso não resolve o problema do oficial de justiça. E separar as lutas, porque você não está insatisfeito com o teu salário, ótimo, e quando tiver greve, você vai para a greve. Os oficiais de Paraná não são diferentes, porque na última greve fomos lá, nós, na Justiça Federal, lá começamos a greve nacional. Então os oficiais começaram a greve, foram para a rua, porque tinham mais esse perfil. Essa é a colocação do mesmo, acho que está claro, né? Tá claro. É isso, obrigado. Está claro para vocês a proposta? Ao encontrar essa proposta que está colocada, porque na verdade essas propostas seriam todas para serem discutidas com as respectivas bases em assembleias a serem realizadas até março. Nós vamos propor até que sejam realizadas até o dia 25 de março, que é o nosso dia nacional de lutas do Oficial de Justiça. Só um instante, a colega Rosana do Rio Grande do Sul. Pessoal, a importância das nossas idas pessoais até a administração, e nós, graças a Deus, no Rio Grande do Sul temos a sede do TRF4. Nós estivemos lá muitas vezes pedindo então o apoio para essa majoração da indenização de transporte. Recebemos o apoio do presidente do tribunal, que enviou o nosso ofício diretamente para a ministra Lolita Vaz, para que ela tome as providências. E uma mais importante ainda foi do corregedor, que enviou um ofício também para a ministra Lolita Vaz, solicitando que ela proceda, que ela, enfim, corrija a nossa indenização de transporte, tendo em vista que numa correção e que em outros momentos, por reiteradas vezes, os oficiais de justiça solicitam que há uma insuficiência no pagamento desta IT e que, portanto, a corregedoria do TRF4 solicita a majoração. Isso não é pouca coisa. A corregedoria reconhecer que são os oficiais de justiça que lá comparecem reiteradas vezes, isso faz, com certeza, o eco daquilo que nós estamos há muito tempo batendo forte nos ouvidos deles. Nós vamos até lá, nós vamos paritariamente, nós vamos de igual para igual, nós não vamos de pires, não vamos nos submetendo, nós vamos com altivez, galhardia, argumento, e isso está começando a produzir efeitos. Isso na Justiça Federal, então, solicito, apenas até para reiterar, né, o que o Joaquim disse, o embate pessoal. Nós somos visíveis assim, né? E, em segundo lugar, na Justiça do Trabalho, no TRT 4, estivemos com a presidente do tribunal, entregamos o ofício fisicamente e ela nos pediu que nós mandássemos por e-mail, e ela me solicitou assim, exatamente assim como eu vou lhes dizer: mande-me para o e-mail meu, pessoal, Vânia JP, Vânia TRT4, porque eu vou imprimir 7 vias pessoalmente e vou levar como memoriais na mão de cada um do Conselho da Justiça do Trabalho, para eles darem atenção ao pleito de vocês, e sou defensora disso. Mas façam um projeto de lei de isenção de pedágio, de diminuição de PVA e de outros custos. Fizemos com o nosso jurídico, que ela disse assim: eu e o vice-presidente da Justiça do Trabalho aqui do TRT 4 vamos juntos com vocês na Assembleia Legislativa, porque lá temos o presidente da Assembleia, esse, aquele, e nós vamos encaminhar juntos com vocês esse pedido de isenção. Conseguimos marcar uma agenda, acabamos não indo até lá por uma outra questão, porque tinham colegas do Estado envolvidos e eles não estavam muito de acordo com alguns termos, mas ela pediu, então, refaçam, porque nós havíamos incluído todos os oficiais de justiça, do Estado inclusive. Ela disse: bom, então paciência, façam só para os oficiais de justiça federais por enquanto, é o primeiro passo, porque eu vou com vocês. Essa intimidade
a gente precisa ter. Somos humanos com as mesmas condições, né? Então é isso assim. Então a minha proposta é: vamos nos tornar íntimos, vamos nos apropriar também respeitando hierarquia e senhorias, etc., porque isso faz parte do protocolo social. Mas vamos. No Rio Grande do Sul é passo pequeno. Eu fiquei muito feliz quando o corregedor disse: precisamos de aumento porque os oficiais de justiça estão pedindo por isso. Tá? Então é isso que eu tinha a participar. Infelizmente não é exatamente uma proposta. Obrigado, Rosana. Glaucio, depois a Lúcia para falar, e só se alguém mais tiver uma proposta, o Mário, Glaucio, Lúcia, Mário, Tiago e Dutra. Colegas, boa tarde. Apenas para engrossar um pouco, para pensamento, a proposta do Leocádio, às vezes para alguns colegas dá a impressão que é estranho, a gente fica na dúvida. Eu engrosso isso com ele porque já faz tempo que eu promovo esses debates em relação ao IT, porque, para que lembremos apenas, no nosso concurso no edital não nos obriga a ter carteira de motorista, primeiro ponto. Segundo ponto, não obriga que você tenha um veículo. Terceiro ponto, não diz que você vai colocar o seu veículo, o seu patrimônio particular à disposição da União. Outro ponto, não diz que você tem que antecipar os recursos, que eu acho que essa é a pior parte de toda a indenização. Você tira férias, volta, não recebe, trabalha 30 dias, vai receber com 20 dias do outro dia, então são 50 dias. A gente recebe sempre atrasado a indenização de transporte. Então, quando alguém traz uma ideia que parece que vai contra todo esse, quebrando esse paradigma do que nós fazemos, eu preciso da indenização de transporte para viver, eu preciso da indenização de transporte, você coloca o teu veículo 12 meses do ano à disposição. Você coloca o teu veículo 30 dias à disposição, porque você trabalha de sábado, trabalha de domingo, contando dias úteis. É descontado 1/20, bem lembrado que foi pelo Joaquim, que é 1/20 que você tem que trabalhar, senão você não recebe ela inteira. Se você não recebe ela inteira, quando você trabalha 23, 24 dias, você também deveria receber o excedente. Às vezes você trabalhou 24, 25 dias do mês, e por que você não recebe esses 4, 5 dias? Então existem algumas situações em que nós temos um certo receio de mudança. Quando a grama muda, a gente fica meio, né? O passo está diferente, a gente fica com a dificuldade de jogar a bola naquele campo. Alguém sai de um campo de futebol e vai jogar no campo de futebol de grama sintética, mas depois você se adapta. Então a questão toda é: o que é que nós queremos fazer em relação à nossa categoria, em relação a essa não visão? Somos invisíveis. E de repente isso que o Leocádio trouxe pode ser fantástico. Talvez uma experiência em que você diga: ô tribunal, eu não coloco mais o meu veículo à disposição, porque naquele momento da minha fala eu dizia para você, depois de tudo que é feito que o cara é ruim, vou eu lá, o Edu, o Neemias, nós vamos com o nosso carro, com a placa do nosso carro, individualizando quem nós somos, uma folha de papel e uma caneta, lá na favela, intimar o cara da favela. Os colegas do Rio passaram por problemas difíceis, dificultosos, de ter que chegar na biqueira da favela, pedir autorização, o cara botou um saco na cabeça do colega, foi levado lá em cima, fez a assinatura. Rapaz, você imagine se você quer voltar numa situação dessa. Você imagine a colega nossa em Londrina que foram, desculpe, vou só colocar, não vou colocar o termo, mas elas foram violentadas, porque estavam atuando na periferia, estavam atuando na zona rural. E não tiveram coragem, o sindicato tentou defendê-las, mas não tiveram coragem de fazer a denúncia. Perdemos 2 colegas que voltaram para dentro do tribunal e não conseguem trabalhar como oficial de justiça mais. Então nós temos que prestar atenção, porque teríamos, o tribunal tem a obrigação de colocar um agente de segurança conosco e um veículo para nos levar. Eu, esse que vos fala, trabalho há mais de 6 meses a pé. Eu trabalho de bicicleta, eu vou de carro, e o meu tribunal, pasme, tirou que a lei 5.010, que não foi revogada, da minha carteira. Na minha carteira de identificação funcional estava escrito: passe livre em todo o território nacional em vermelho. Eles suprimiram isso, eu apresento a minha carteira, às vezes o motorista do ônibus diz: eu não vou te levar, eu digo: você vai me levar. E eu entro no ônibus, mas quando eu chego na catraca, para entrar algumas coisas não permitem, quer que eu mande ofício, etc, etc. Então vejam como nós, enquanto agentes públicos, estamos sendo destratados. Então, concluindo, quero deixar para vocês o pensamento.
Será que não está na hora de nós tomarmos uma atitude, nem que seja por 1 mês, 2, 3, e provocarmos o tribunal a parar para pensar? O hábito do cachimbo entorta a boca. Ô, gente, eu creio que se tiver algum oficial de justiça da Bahia, aqui do século que eu sou, vai lembrar que antigamente os tribunais, cada um pagava a sua indenização, não era em conselho, não era decidido em conselho. E eu lembro que naquela época, para poder fazer esse aumento, eu sugeri que a turma fizesse, não é greve, não é para parar de jeito nenhum, que isso tem que trabalhar, minha gente, mas fizesse de ônibus. Gente, quase foi sacrificada pelos nossos coleguinhas. Agora, vocês dão licença de eu falar a verdade? Metidinhos, burguesinhos, que meu carro, saúde com meu carro. Mas a Bahia fez. Não pararam, trabalharam de ônibus. Sabe o que aconteceu? Atrasaram as audiências, isso virou uma confusão, mas não podia falar que o oficial não estava trabalhando. Ele estava de ônibus. O presidente despencou da Bahia, foi para o TST e conseguiu o aumento. Então não houve greve, não pararam de trabalhar, mas foram de ônibus. E lógico que atrasa, né? Ele vai fazer de ônibus para ver. Agora acontece, o que tem que fazer é emendando os dois, que esse negócio do Paraná já não sabia que tinha que tirar. Então o Paraná sempre vai funcionar, porque não vai andar de ônibus. Mas em compensação, é botar na cabeça dos nossos amigos burguesinhos, coleguinhas, que você, para conseguir um mais, tem que passar pelo menos, tem que passar por ônibus, e tem que, quando os meninos tiver, por exemplo, sessão, abaixar todo mundo lá. Eu canso de dar um exemplo que o deputado uma vez deu pra gente. Vamos falar sobre um processo, ele falou, quer que esse processo anda? Traga a turma toda aqui, porque esse aqui é igual uma maternidade, com as crianças aqui. A primeira que chora, a enfermeira corre e tira de lá para não acordar as outras. Aqui a gente só tira projeto que tem mobilização, que tem gente na frente pedindo. Então, gente, vamos sair do local. Ilustre, Lúcia e do meu amigo João, eu vou discordar de ambos com relação à utilização de ônibus e devolução de IP. Né? E eu discordo da Lúcia pelo fato de que hoje, na verdade, é um risco de ônibus. Na minha cidade são 7 assaltos por dia, 7 assaltos por dia ônibus. Em Manaus. 7 por dia. É pouco. E indenização de transporte devolvido é dinheiro do cofre da União. Então, o que é que eu proponho aqui? Que se utilize sim a indenização do transporte, mas com táxi e Uber. Acabou, pega recibo, acabou o valor, tribunal, a minha indenização do transporte acabou. A partir desse momento que os mandatos serão devolvidos. E só vou cumprir quando cair a nova indenização do transporte na minha conta. Boa tarde, gente. A proposta eu escrevi junto com o Dutra aqui, também para se levar para as associações, para a gente debater internamente, e um pouco que a Lúcia trouxe, é o papel da gente presente no dia a dia nos momentos de decisão. Né? Então, quando tiver, por exemplo, a relatoria no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, quando for julgado, a gente está presente. Quando tiver interesses nossos lá, a gente está presente em Brasília. Né? Porque na avaliação que se a gente não se fizer presente de uma maneira constante, e aí de maneira organizada também, quer dizer, a gente fica invisibilizado, né, e cada um reclamando nas redes sociais individualmente. Então a proposta é que a FenaSoJafe convoque bimestralmente idas de oficiais a Brasília para articular contatos com autoridades dos 3 poderes, com o intuito de informar as necessidades, manutenção dos direitos e reivindicação dos pleitos do oficialato. A grosso modo é isso, é para debater nas associações. Alguns vão falar assim, mas lá a gente não tem dinheiro, então precisa pensar sobre isso, como que a gente poderia fazer um fundo que viabilizasse a ida dos colegas bimestralmente, como a gente poderia fazer uma articulação junto com os sindicatos que normalmente têm mais dinheiro, normalmente não, tem mais dinheiro do que as associações, né? Como que a gente poderia viabilizar esse projeto, que é estar de uma maneira presente, de maneira frequente, lá em Brasília, para conversar com as autoridades dos 3 poderes,
dos pleitos do oficialato, seja para garantir direitos que a gente já tem, a reforma da Previdência está aí, seja para avançar em direitos que ainda a gente precisa conquistar. Se a gente ficar só olhando, só dependendo de ação judicial ou administrativa, pelo visto a gente não vai conseguir nada. É essa a proposta para debate. Obrigado. Em conjunto com o Demias, né, que é o presidente da FENASOJAF da mesa, né, até conversei com ele um pouquinho antes, né, nós temos que deixar as coisas bem claras. Veja bem, nós vamos ter uma assembleia extraordinária no ano que vem, lá por março, a ideia é essa. Nesse período, vocês vão levar as propostas. Né? Aí vocês vão trazer as propostas para nós votarmos em março. Né? Se nós vamos te entregar o carro, basicamente é essa. Eu acho que foi no início, uma das ideias, eu acho que a principal, né? Vamos abrir mão da IP, né? Aí depois surgiu a questão do Uber, né? Que foi o Mário, né? Que falou, né? E agora o Tiago, né? Então, essas coisas nós temos que deixar bem claras, porque na realidade não é que nós votaríamos hoje uma resolução aqui, vocês vão levar para a base isso, não é, presidente? É isso mesmo. Só para deixar claro o seguinte, nós avaliamos que muitas questões nós não temos condições de votar aqui, porque não houve discussão aprofundada na base. O Dr. Rudy está me lembrando que uma das questões que é importante que seja pautada é essa questão da avaliação socioeconômica, né, no caso da Justiça Federal. Né, aqueles que têm oficiais da Justiça Federal, é uma posição que precisa ser tirada em relação a isso. Foi colocado, inclusive, na palestra dele. Os oficiais vão manter essa questão como atribuição ou acham que temos que continuar brigando contra? Esse tema tem que ser também discutido, tem que ser tirado na Assembleia. Então, para ver assim, a FENASOJAF sente necessidade para atuar institucionalmente, tanto nessas questões, como eu falei aqui, dos projetos de lei, projeto que fala de conciliação e mediação, a questão da PEC que fala das atribuições do oficial de justiça como função essencial à justiça, a questão do PL sobre custas, a questão das estratégias para o caso de indeferimento dos pedidos de reajuste da INTE, que foi o que dominou a maioria das intervenções aqui, a questão da avaliação socioeconômica. Nós vamos encaminhar para todas as associações, por e-mail isso aqui, como resultado dessa Assembleia, e como tarefa para que seja feita uma Assembleia. O outro tema que nós vamos incluir aqui é o que eu vou fazer uma rápida introdução aqui para vocês, para não cansar, acredito que a maioria saiba, é sobre a questão da nossa organização. Os primeiros itens mostravam lá fazer uma discussão sobre a transformação da FENASOJAF em associação nacional. Por que nós colocamos isso? Nós colocamos isso por uma razão muito simples, em primeiro lugar. Todas as categorias nacionais que nós temos hoje, defensores públicos, advogados gerais, delegados federais, advogados da União, delegados federais, juízes, procuradores, não há nenhuma dessas categorias que se organiza da forma como nós nos organizamos. Só quem se organiza como nós são os oficiais de justiça estaduais. Por quê? Porque negociam seus pleitos específicos nos estados e tem federações nacionais, seja de sindicatos ou de sindicatos e associações, como é o caso da FOGEBA que está aqui. No nosso caso, o que nós temos visto é que todas essas categorias, esses agrupamentos de servidores federais, diplomatas, não é? Auditores fiscais, professores universitários, todos se organizam nacionalmente, porque há uma concepção de como a carreira é nacional, é mais fácil você negociar através da Associação Nacional, mas também porque a Associação Nacional dá representatividade jurídica aos associados. Hoje a FENASOJAF ela não tem condições de ingressar em juízo com nenhuma ação individual em nome de nenhum oficial de justiça. Então, se nós temos, por exemplo, uma ação, como a que foi falada pelo Dr. Rudy mais cedo, e depois ele pode falar a respeito disso, ele vai falar a respeito disso, uma ação com relação à questão dos aposentados que estão sendo atacados pelo acúmulo da GAI e da FC, essa ação, a FENASOJAF não pode ingressar em nome de nenhum associado das associações, ela precisa entrar pelas associações ou pelos sindicatos. Numa associação nacional, nós poderíamos ter uma ação em relação a isso.
assim como outras ações que outras associações nacionais que concorrem, vamos dizer assim, entre aspas, conosco têm, como é o caso, para quem é da Justiça do Trabalho, sabe muito bem, da existência da ANAJusta. E tem ações judiciais e que tem muitos colegas nossos oficiais que não se filiam à associação de oficiais porque são filiados à ANAJusta e pagam para se filiar à ANAJusta, porque a ANAJusta os representa judicialmente, porque a ANAJusta tem convênios com plano de saúde nacionais, porque a ANAJusta já tem convênio para comprar carro, etc, etc. E o que nós vimos foi, logo ao tomar posse na federação, mas é um fenômeno que nós já vimos detectado antes na nossa própria associação, é que há essa concorrência, de fato, e que nós não estamos conseguindo atrair os novos oficiais, nós não estamos conseguindo manter o que nós temos, e nós estamos perdendo os aposentados, né, que se deixam de se filiar em muitos casos, não na sua maioria, mas em muitos casos, ao se aposentar, pedem desfiliação das nossas associações por conta disso. E que nós só conseguimos convencer o que nós damos de volta para o associado. É uma assistência jurídica, por exemplo, e na forma de alguns convênios, etc. Então, diante de toda de tudo isso, nós fizemos essa proposta e na primeira reunião da diretoria nós endossamos esse plano, aprovamos esse plano de gestão. E na primeira reunião do Conselho de Representantes nós pedimos uma nota técnica para o Dr. Ruth, da nossa assessoria jurídica. Bom, e depois nós fizemos, com essa nota técnica, o Dr. Ruth esclareceu sobre o aspecto judicial da representação individual, que eu acredito que ele pode, vou voltar a falar aqui para vocês rapidamente sobre isso, e também propõe o seguinte: não é necessário que vocês transformem a FENASOJAF numa associação nacional. Vocês podem, para evitar problema, criar uma associação nacional para existir e conviver paralelamente com a federação, apenas para cumprir esse papel de representar os oficiais de justiça individualmente. E eu agreguei aí também para a necessidade de fazer convênios nacionais, porque, por exemplo, nós fomos negociar um convênio de saúde com algumas empresas, tendo em vista os aumentos recentes no nosso tribunal e em outros tribunais do país, e aí vimos que é impossível negociar qualquer convênio pelas nossas associações, que são pequenas. E eu fui falando, junto com o nosso colega Tiago, falando de uma associação que tem 320 associados, e que para eles era uma associação pequena que não dava para negociar, mas já com a associação nacional, com cerca de 2.500, 3.000 associados, já daria para negociar. E aí, diante de tudo isso, nós colocamos, vamos dizer assim, em curso, a proposta que estava efetivada no nosso plano de gestão, que é a proposta de fazer esse debate acontecer e de fazer com que a gente fizesse a criação dessa entidade, vamos dizer assim, por dentro da FENASOJAF, acreditando equivocadamente, depois eu percebi, que havia consenso entre as entidades da gente fazer esse tipo de criação de uma associação nacional. Nós temos pela frente, como todo mundo falou aqui, mudanças. Ninguém duvida que nós estamos sob ataques, que a nossa atividade é uma atividade hoje que para muitos tribunais está em extinção. Nós vivemos problemas com relação aos nossos próprios associados. Tudo isso que eu estou falando, eu ouvi de colegas em vários pontos desse congresso, em vários momentos. Então, eu não posso acreditar que nós tenhamos que usar hoje os mesmos remédios para doenças que evoluíram. Não é? Nós temos problemas mais graves hoje para enfrentar e nós percebemos que o nosso modelo de organização está sob ataque. Os colegas oficiais de justiça estaduais, por exemplo, eles em determinado momento, e eles estão aqui em alguns aspectos, podem dizer isso, eles perceberam que a opção para eles seria a transformação de associações em sindicatos. Acontece que, ao contrário dos colegas das associações, antigas associações de oficiais estaduais que transformaram em sindicatos, eles são em número muito maior que nós. Não é? Nós somos, na verdade, muito pequenos em número em comparação com o número de associados das associações e dos sindicatos estaduais. E a fórmula de transformação em sindicatos, para nós, é uma fórmula que colidiria com a nossa forma de trabalhar e de lutar conjuntamente com os demais servidores do Judiciário Federal hoje. Nós não estamos discutindo ainda essa questão. Nós estamos discutindo a questão de como uma federação atua para representar melhor os oficiais de justiça e não apenas para representar as associações. Porque para representar apenas as associações, eu sinto que o meu papel aqui como presidente é muito limitado.
Não é? Nós só fazemos encontros, congressos e lutamos pela IT. Eu posso resumir a isso o papel hoje da FENASOJAF, além de acompanhar projetos de lei que estão em tramitação no Congresso, que isso a gente faz com o nosso assessor. Para complementar e passar a palavra aqui para o Dr. Ruth, para ele esclarecer um pouco essa questão e depois abrir para quem tiver dúvidas, a nossa proposta, então, de trazer isso para esse Congresso, para discutir, é sofrer um recuo. Nós percebendo que as entidades tinham resistência em relação a isso, e percebendo principalmente que a maior resistência existente se dava por conta da nossa forma de representação em federação, né? Porque na nossa forma de representação em federação nós temos o mesmo número de delegados por entidade, dos congressos, e temos nas associações, e temos na federação o Conselho de Representantes, que também tem o mesmo número de representantes por entidade. Há uma resistência, principalmente das associações menores, que apesar de terem ganhos e benefícios com a proposta, porque resolveriam o problema da representação jurídica dos seus associados, e inclusive ofereceriam para eles mais benefícios, como acesso a convênios nacionais e outras coisas, eles pensando com associações, eles acham que poderiam perder poder em relação a uma associação nacional. Então, diante dessa questão, desse questionamento, nós temos aí, inclusive, um impasse e queremos que essas entidades todas refaçam esse debate, porque muitas entidades nos disseram que não houve tempo suficiente para fazerem o debate, apesar desse debate ter começado desde o ano passado, praticamente, mas nós, aquecendo, recuamos da nossa proposta de fazer uma discussão surgindo nesse Congresso, estamos concordando em estabelecer um calendário, um cronograma para que se avance nessa discussão em relação à discussão de associação nacional, que pode ser feita seja pela transformação da FENASOJAF, seja por uma criação de uma entidade nacional nos moldes de associação nacional. Eu vou passar a palavra para o Dr. Rudy, porque uma das coisas que eu gostaria de esclarecer até os colegas que disseram, não, eu gosto da ideia da associação nacional, eu acho legal, mas eu acho que tem que manter a representação como está na FENASOJAF hoje por igual. Eu gostaria de dizer para vocês que aí nós temos um impasse do ponto de vista jurídico, porque não existe associação com representação sem o voto direto dos seus associados. É claro, é uma associação mista de pessoas jurídicas e pessoas físicas, mas uma associação que tenha pessoas físicas como associadas, qualquer que seja, mesmo que seja nesses moldes, ela tem que assegurar o direito de voto dos associados. Isso está tanto na lei do Código Civil que fala que rege as associações, tanto na Constituição Federal. E eu fui pesquisar isso depois da nossa reunião do Conselho de Representantes, para que pudéssemos entender isso. Na verdade, parte-se da ideia de que nós somos uma categoria nacional, que nós somos uma categoria que recebe salário da mesma tabela salarial em todo o país, que não há diferença entre o oficial de justiça que trabalha na capital e do interior, não há diferença entre o oficial que trabalha no Piauí e o que trabalha em São Paulo, que nós sofremos e padecemos os mesmos problemas. Então, essa concepção é a mesma da concepção da Associação Nacional dos Delegados Federais, da ANFIP, que é a Associação Nacional dos Fiscais de Previdência, da Associação Nacional dos Fiscais de Tributo, da Receita, enfim, de todas essas entidades que são associações nacionais. E, repito, não existe nenhuma que se organiza da nossa forma. E das duas, uma, ou nós estamos absolutamente certos, ou estamos absolutamente errados. Nós tivemos mais uma reunião do Conselho, e o que saiu de lá, inclusive em ata escrito, e posso passar para vocês, de que a discussão seria levada à nossa base. E de que a associação seria apenas um apêndice da FENASOJAF para dar legitimidade para as ações coletivas como representante. Ponto. Foi isso e eu juro. Tá? Bem, ficamos meio que no aguardo. Há uns 45 dias, ou 60 no máximo, recebemos por WhatsApp, só o Conselho de Representantes, o projeto de estatuto. Ok? E eu li esse projeto de estatuto e ele me pareceu ser a transformação da federação numa associação nacional. E não apenas um apêndice para dar legitimidade. Me pareceu ser. Primeira dúvida.
Se isso era verdade, nós teríamos que primeiro ter todo o trâmite de envio ou de encaminhamento da extinção da FenaSoJafe para a sua transformação, ou extinção para a criação, ou autorização de transformação, enfim. E eu não quero entrar nesse tema, ok? Dúvida. Então ficaram dúvidas, certo? Sem essas dúvidas serem esclarecidas, a gente ficou muito temerária com algum encaminhamento maior. De repente, um pouco depois, surge uma nova surpresa. Uma assembleia, uma convocação, publicada em Diário Oficial da União, convocando para uma assembleia agora no final da noite, da tarde, para a criação dessa nova pessoa jurídica, assinado por 7, 5, 6 pessoas físicas que aqui estão presentes, convocado está. Como se cria essa associação? Aprovando o estatuto. Porque sem um estatuto, para ser aprovado, não existe criação de uma pessoa jurídica. Ponto de ordem agora. Primeiro, a pauta está nessa Assembleia de discutirmos? Não. Porque não podemos, entendo eu, ou porque não está na pauta, ou porque a base não pode ser ouvida agora e nós não temos ainda elementos para discutir. Tá? Ponto 2. Problema. Não tenho conhecimento, e quero perguntar depois para o Dr. Rude, convocada uma Assembleia para a criação de uma pessoa jurídica em Diário Oficial da União, não teremos que obrigatoriamente abri-la e votar ou pela criação, leia-se, aprovação do Estatuto, ou não criação, leia-se, rejeição do Estatuto. É um problema, no meu sentido, jurídico, etc. Porque podemos ter pessoas aqui, alheias a nós nesse momento, outros oficiais que viessem de outros estados para fazer essa votação. É esse o ponto que eu quero colocar. Rosana, só uma questão. Não, agora, eu acho que é o seguinte, a questão. Não é exposição de fato, é só uma questão. Mas é que o que a Rosane fez. Não, eu não vou fazer sustentação de tese nenhuma. Questão de. Pessoal, é o seguinte. Eu estou ouvindo, já fui acusado de não deixar falar, mas estou ouvindo tudo que está sendo falado. E o que a Rosane fala que não está em pauta, não é verdade. Porque a pauta está aberta para propostas. E foi uma proposta que foi apresentada aqui. A pauta também não estaria discutindo o reajuste da IP, mas estava discutindo e nós discutimos. Então, não está na pauta dessa Assembleia a vedação de nenhum assunto. O entendimento do Neemias que o que for proposto pode ser debatido. Se está chegando a um exaurimento ou não uma entidade associativa que nos representa, se é necessário criar um apêndice, ou se é necessário, assim, na minha concepção, se vai ser mudado algo, transforma-se logo para a FenaSoJafe, mantendo a equalização paritária. Tá? Então, assim, se for para ser pragmático, vamos ser pragmáticos, porque tempos tenebrosos virão, está o assessor jurídico aqui, disponível para dar essas ponderações que são técnicas e que vão ponderar na base o que a gente tem que explicitar para a nossa base. Então, vamos propor? Então, assim, eu proponho. Existe possibilidade de transformar a FenaSoJafe numa ASSOJafe do Brasil? Quais são as ponderações? Que cada um, quem é contra o debate, coloca o seu crachá nesse canto, quem é a favor, coloca o crachá nesse canto e nós vamos votar. Por uma razão, porque nós temos crachás iguais de delegados e de não delegados. Então nós vamos só contar os crachás de delegados. Tá certo? Quem é a favor do debate aqui, quem é contra o debate aqui. Não, só delegados. Forma que convocar uma assembleia para criar uma associação não quer dizer que ela vai ser criada. Você pode convocar a assembleia, você pode decidir prorrogar o debate e convocar uma nova assembleia em função da decisão das pessoas que comparecem a essa assembleia. Então, para deixar claro o seguinte, que as pessoas, infelizmente, talvez por ruído de comunicação, e tomaram aquilo como se fosse uma coisa já feita, já pronta e acabada. E não é verdade. A gente está falando de proposta, a gente está falando de assembleia, de debater o assunto. Agora, o que nós não podemos é evitar que o debate seja feito. Tanto é que essa proposta, mesmo bem dividida, foi por maioria aprovada
debate vai ter que acontecer. Então a proposta de encaminhamento nossa é de abrir 5 intervenções alternadas contra e a favor da questão da proposta, seja de transformação ou de criação da FENASSOJAF em Associação Nacional. Tudo bem assim? Eu vou passar a palavra para o Dr. Rúlio. Eu queria pedir que vocês colaborassem com o silêncio para a gente poder ouvi-lo. Mas o fato é o seguinte, desde que o Supremo decidiu uma ação direta de inconstitucionalidade modificando a jurisprudência dele, isso vem gerando debates, porque antes a Federação de Associações não podia fazer nada, na verdade. E pelo menos desde a ADI 3153, que é de 2005, e foi quando, sob a relatoria do ministro Celso de Mello, e depois com o complemento do ministro Sepúlveda, que acabou sendo o relator para o acórdão, a DI 3153, a Federação de Associações passou a ser admitida para entrar com ações diretas de inconstitucionalidade. Então isso é uma história que começa assim. Primeiro, federações de associações não poderiam não poderiam adotar medidas judiciais de nenhuma natureza, de nenhum tipo. Para isso teria que ser ou uma associação nacional, dentro do Supremo Tribunal Federal, se fosse para o Supremo, ou uma confederação sindical para atuar no Supremo. Aí o Supremo fez uma divisão, apenas o Supremo, nessa DI 3153, tanto que ela começa dizendo: o Supremo altera sua jurisprudência e passa a admitir que federações de associações também sejam entendidas como entidades de classe de âmbito nacional, especificamente para o artigo 113, inciso 9º da Constituição, que trata de quem tem competência para atuar no Supremo em ADI, ação direta de inconstitucionalidade, em ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, processos que discutem abstratamente uma lei diante da Constituição. Muito bem. De lá para cá, então, o que se abriu foi isso. Então, não estranhem se vocês virem informações processuais em que a FENASSOJAF mesmo atua judicialmente no Supremo. Tem ações diretas de inconstitucionalidade que são da FENASSOJAF, que estão no Supremo. A ADI contra a Previdência Complementar, a Lei da Previdência Complementar, a ADI contra uma lei estadual que promoveu o desvio de função de oficiais de justiça legalmente. Na lei está o desvio estipulado que os oficiais vão fazer atividades internas, foi questionado no Supremo, também está. É a escurinação que questiona a legalidade da isenção de PVA, que, se não me engano, em Goiás, onde houve isenção, e aí houve uma ADI do procurador, acho que estadual, do governo estadual, do governo do estado, né? Ministério Público, né? Procurador-Geral de Justiça do estado, dizendo que não poderia, enfim. Há uma série de opções em que a FENASSOJAF hoje vocês vão encontrar ela atuando judicialmente, mas dentro dessa exceção. Tá. Onde é que entra a diferença entre federações, e eu falo aqui federações associativas, não sindicais, porque se fosse sindical vocês não teriam possibilidade de entrar com a ADI, né? Federação de associação ainda pode. Para entrar com a ADI teria que ser só uma confederação sindical. Agora, saindo desse ramo, que é o controle concentrado lá no Supremo, você não tem ainda a liberdade, pelo menos não tem ainda, de entrar com ações em substituição processual ou em representação de servidores associados, porque a federação ela representa, e ainda que traga no estatuto isso seria hibridismo, e uma federação híbrida não é sequer admitida para litigar em juízo, mesmo em ADI. Você teria o problema se fosse federação sindical, que não poderia fazer isso. Mas se você tem uma federação associativa, você poderia discutir, como já aconteceu, eventuais restrições inconstitucionais ou ilegais ao registro de uma associação, ao registro de uma alteração estatutária feita com assembleia regular, tudo bonitinho. Chegou lá no registro civil, ou o Ministério da Justiça pediu um regulamento, ou o CNJ pediu um regulamento para os cartórios, dizendo, que ele também fiscaliza, dizendo que tais e tais alterações estatutárias, inclusive de forma ilegal, de forma contrária ao Código Civil, não podem ser feitas e não serão registradas. Vamos supor que isso acontecesse, tá? Isso aqui é uma hipótese. E aí a associação tivesse um problema, só para vocês entenderem a diferença.
onde, nesse caso, a FenaSoJaf poderia ajuizar atuar em ação original dela, coletiva, poderia. Ela poderia reunir a SOJAF Espírito Santo, a SOJAF Minas Gerais, que tiveram um problema porque os cartórios lá estão aplicando isso e não deixaram a associação ter sua liberdade associativa garantida, e a FenaSoJaf entra com uma ação para garantir isso. Ela está substituindo ou representando exatamente quem a federação, em primeiro plano, deveria substituir ou representar, que são as associações. Agora, ela pode fazer isso para pessoas físicas? Não, não pode. Para fazer isso, ela tem que ser ou um sindicato ou uma associação, seja estadual, como vocês são hoje as SOJAFs, ou, e continuarão sendo, me parece que isso não precisa, não teria que mudar, teria que ser um sindicato ou uma associação diretamente, onde as pessoas diretamente sejam associadas. Como é que isso pode acontecer caso a deliberação de vocês fosse pela criação da Associação Nacional? Isso não precisa acontecer por transformação. Eu cheguei inclusive, minha opinião anterior, dizer que me parece que conversão da FenaSoJaf seria até bem mais, aliás, me parece não, seria bem mais trabalhoso. Não é o modelo que outras entidades que têm associações nacionais, inclusive paralelas a federações sindicais ou a Sindicato Nacional, usam. Para vocês terem uma ideia, a UNACOM, acho que vários aqui conhecem a UNACOM, que é o Sindicato Nacional de Técnicos e Analistas de Controle. Só o pessoal trabalha nos órgãos de controle. Tribunal de Contas, enfim, Tribunal de Contas da União, CSEX, CGU, enfim. Você tem um sindicato nacional hoje que reúne essas pessoas. O presidente atual, acho que ainda é o Rudinei Marques. E a UNACOM, ela é um sindicato nacional, não é nem uma associação nacional, ela é um sindicato nacional. Ela pode entrar com ações sem juntar autorização, em substituição processual da sua categoria. Uma associação nacional poderia fazer isso? Não, ela teria que ter autorização em assembleia ou juntar autorizações individuais, porque o Supremo assim exigiu ano passado, bateu o martelo sobre isso. Na SOJAF se manter como com as SOJAFs, e você apenas cria como se fosse um complemento para a legitimidade à Associação Nacional, sem mexer, e aí você transfere o Conselho de Representantes, que é quem delimita a atuação da diretoria executiva, para o Conselho de Representantes da Associação Nacional. Portanto, os presidentes das ASSOJAF são do Conselho de Representantes e eles deliberam sobre as atuações que a diretoria executiva, as atribuições, os atos que a diretoria executiva tomará, e isso vocês podem fixar a partir do edital. Entendeu? Então, me parece que aqui você teria essa questão da proporcionalidade garantida dentro do Conselho de Representantes. Mas é basicamente isso. Não tem maiores mistérios. A associação pode, porque é uma associação de pessoas físicas, porque ela não pode ser híbrida, ela tem que ser uma associação de pessoas físicas para substituir pessoas físicas, ou para representar, que hoje é o conceito. E mesmo assim vocês vão ter que decidir a cada ação se vão fazer de fato pela Associação Nacional. Porque hoje você tem que juntar, por exemplo, um sindicato, quando eu vou atribuir o valor da causa, vamos supor que para um filiado o valor da causa de R$50 mil, num cálculo aproximado. Eu consigo colocar o valor de um só substituído, porque o sindicato substitui uma categoria que pode ser determinada, mas não é determinada no momento da ação, não precisa nem juntar listagem. Com a associação tem que juntar listagem. O que o Supremo disse no recurso extraordinário, que deu muito o que falar no final do ano passado, início desse ano? Ele disse assim, olha, tem que juntar as autorizações individuais, juntar a listagem com a inicial, ou pelo menos a ata da Assembleia, com o nome de cada um, que equivale a uma autorização individual dada em Assembleia, e a listagem também. Tem que juntar a listagem de quem estava na Assembleia, porque aquela listagem fixa quem tem direito àquela ação. Quem tem direito à ação. Se não juntou com a inicial, está fora, não tem mais isso de juntar autorizações depois do ajuizamento. Isso vai continuar assim. Esse problema o sindicato não enfrenta, mas a associação enfrenta. E a diferença só é que poderá tratar de decidir se quer, por exemplo, nesse caso dos quintos, você tem 5 associados, 10 associados, 20 associados, e aí que eu digo que vai me dar muito mais trabalho. Então, eu não teria nem razão para simpatizar com eventuais decisão para cá ou para lá, mas também não estou me recusando a fazer esse trabalho, não entendo desse jeito. Então, a associação mais do que nunca só deve propor ações coletivas naqueles casos onde há
a perspectiva é muito boa, porque ou que não envolva um valor da causa determinado. Por exemplo, a associação quer anular um ato do CJF que cria, não precisa ser só com valor patrimonial envolvido. O CJF pratica um ato, uma resolução que cria restrição à atividade de vocês de forma indevida. A associação pode entrar com uma ação anulatória sem ser uma ADI contra uma lei do Supremo, que é só o que vocês conseguem fazer hoje. Pode entrar com uma ação anulatória contra uma resolução do CJF no juiz federal de primeiro grau, do DF, por exemplo, que tem competência nacional. Se o ato é restrito a um problema regional, também pode ser proposto, porque ato de autoridade federal sempre pode ser proposto em Brasília, tá? Qualquer ação da Justiça Federal pode ser proposta no foro do Distrito Federal, na sessão judiciária do Distrito Federal, é artigo 109, parágrafo 2º da Constituição. E é isso, basicamente isso, tá? Eu não tenho aqui uma preferência, eu sou apenas uma ferramenta. O que vocês decidirem, eu farei. Pega o microfone aqui para esclarecimento, pela Obrigado. Eu tenho uma dúvida que pode ajudar muito a gente a esclarecer, a mim também. Doutor Rude, pergunta, legalmente, doutor Rude, legalmente, legalmente, esta associação, que seria paralela com a FenaSoJafe, ela poderia ter em seu estatuto que ela só poderia atuar com o que fosse decidido pela federação? Ou seja, um estatuto amarrado, ela poderia, isso é permitido legalmente a uma associação ter esse estatuto amarrado com as decisões da federação? Ela pode, no momento em que ela pega o conselho de representantes da associação, são os presidentes, por exemplo, das ASSOJAFs, né? Ou o conselho de representantes da ASSOJAF, da Associação Nacional seria o mesmo da FenaSoJafe. Isso pode ser feito, não tem problema nenhum. A Anamatra litiga assim há décadas, só assim, o estatuto dela é todo amarrado. A Anamatra é a exata expressão de suas regionais. Ela faz o que as regionais fariam se fossem todas reunidas em outro tipo de instituição. Chame de federação, associação, quisesse chamar de fórum, né? Agora tem fórum, né? Só que os fóruns não são. Mas se quisesse criar uma associação nacional ou uma federação de associações com o nome de Fórum das Associações ou Fórum dos Servidores e não desse o nome de associação, você tem que estar descrito ali e subentendido, você poderia fazer isso também. Então, enfim, dependendo do nome que der, o registro civil é que vai criar, o registro da pessoa jurídica vai criar problema, mas não porque o Código Civil não permita dar um outro nome desde que seja uma associação constituída. E aí é isso. Você pode amarrar como quiser. Doutor Rude, o escritório de vocês, né, com essa o jurídico de vocês, enfim, poderia colaborar ou realizar ou depurar essa proposta do estatuto. Eu não sei se o senhor chegou a trabalhar na proposta ou os colegas fizeram a proposta baseada talvez numa semelhança da Anamatra, tá? O senhor chegou a trabalhar nesse estatuto? Não? Tá. Então, assim, em trabalhando nesse estatuto, porque assim, se a nossa opinião, se essa ASSOJAF, embora me cause estranhamento criar uma pessoa jurídica apenas para esse fim, ainda mais que a gente está no mundo jurídico aqui, né, no mundo do direito, me causa muito estranhamento, se essa associação vier a ser criada apenas com a finalidade de dar a legitimidade para as ações como o senhor chegou a colocar e até facilitar convênios, etc. Mas a federação se mantivesse, até para preservar as associações pequenas, para ter o número de delegados, etc. Então a decisão ficaria só relativa a esses dois fatos. E ela não contivesse mais do que isso, eu não vejo nenhum impedimento dela acontecer, exceto essa aparência de pessoa jurídica, etc. Mas isso o doutor com certeza vai saber conduzir, tá? Porque a nossa angústia, doutor, foi na leitura do estatuto proposto, a angústia apareceu ali que o CONOJAF passaria a ser da ANOJAF. Isso então tem que ser colocado fora, porque o CONOJAF é da federação, né? Então não tem porquê essa figura jurídica aí de quebra-galho tratar sobre isso. A outra, eu entendo, tá? A outra questão,
como é que também nessa proposta apareceu que a direção, provisoriamente, por 3 anos, seria da Associação Nacional a mesma direção da Federação, temporariamente, até que tenha nova eleição. Então ela acenou para uma possibilidade dessa Associação Nacional vir a ter uma outra direção. Então isso também era um ponto que eu gostaria que o senhor prestasse atenção e amarrasse com a Federação sempre, no meu sentir. A outra questão, será que ela poderia existir, mesmo para essa finalidade, eu sempre insisto nisso, poderia existir como patrimônio, sendo o mesmo da Federação? Quer dizer, eu vou dizer a palavra apropriação entre aspas, tá? Uma apropriação de patrimônio de terceiro, ela poderia juridicamente existir, validamente, que está lá nesse estatuto. Lástima que nem todos leram, talvez, todo o estatuto, tá? Desculpe, ter essa apropriação de patrimônio alheio para ter uma existência válida e passar como um estatuto válido sem vício. E eu acho assim, que praticamente são essas as questões que mais nos chamaram a atenção. O mesmo endereço da federação, coisas assim. Então, a minha opinião é, respeitadas as validades ou as possíveis invalidades, para evitar que alguém, um terceiro daqui a pouco, diga: surgiu uma criação de uma pessoa jurídica, olha só, ela está sendo usada como laranja, né? Para evitar esse tipo de coisa. Se o escritório depurasse isso, e a partir deste novo projeto de estatuto, passa para nós da base, e aí a gente poderia examinar, e aí abrir também perguntas nossas da base, para o jurídico ir nos respondendo dentro de certo tempo, e depois a gente discutiria. É a minha proposta. Toda a categoria. Como nós hoje em dia temos uma penetração de oficiais nos sindicatos, ocupando cargos de diretoria, etc., e o sindicato, até a FENAJUF, já fez requerimento pedindo o nosso processo. Ou seja, com relação a essas ações jurídicas, nós não poderíamos, a federação, porque a federação não pode mais ver isolada. Ela tem que interagir, tem que dialogar com os sindicatos. Nós poderíamos trabalhar com o nosso jurídico essas ações e propor via sindicato. Aí estenderia para todos os oficiais de justiça e resolveria esse problema sem celeuma alguma. Os sindicatos estão aí para isso, os oficiais estão nos sindicatos e eles têm que reivindicar essa coisa mínima. Não teremos um custo de honorários por todas as pessoas. O que ganhasse estenderia, e qual o problema que haveria nisso? Pessoal, a questão com relação aos sindicatos também, viu, Lucila, é aquilo que eu falei. Existem ações que os sindicatos já não entram para toda a categoria e pedem autorização só dos filiados, porque é exemplo até do que aconteceu em São Paulo, uma ação que o sindicato entrou que pegava filiados e não filiados, acabou dando um problema sério para quem não era filiado. O senhor Francisco deve lembrar disso aqui. Que foi atingido por essa decisão, que era uma decisão, se não me engano, contra a cobrança daquele imposto sobre o cheque lá na doa. O que eu falo é, a federação tem uma atuação nessa ação, em parceria com o sindicato, porque oficiais estão lá. Não, havendo um diálogo de federação, porque ela tem oficial de justiça. E se o oficial perder, não estende, perdeu aquele processo, por exemplo. E se ganhar, leva para todo mundo. Os sindicatos, pelo artigo 8º e 3º da Constituição, eles têm legitimidade para substituir toda a categoria. Por uma questão de sobrevivência, alguns sindicatos não fazem isso, eles identificam os associados ou só atuam para associados, para que as pessoas se filiem, né? Porque senão elas não se filiam. Tem esse ponto que depende daí da gestão política de cada sindicato, da fórmula como ele adota. Eu, por exemplo, não junto listagem com as ações, por conta da substituição processual e para a execução depois ser ampla, mas evidentemente a gente executa só para associados, né, só para afiliados. Mas não é só isso, essa é a parte política. Agora tem a parte dos juízes, que tem, né, você sabe, uma coisa é a teoria, outra coisa é nós estamos cheios aqui de substituição processual de sindicato que só pode executar para listagem. Ontem mesmo eu fiquei ontem foi terça, foi antes de ontem, né? Antes de ontem eu fiquei até 11 horas da noite
discutindo com o calculista um processo de plano Bresser de servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque, além das questões de critério de correção monetária e juro de mora, que são separados, e correção que você capitaliza, ou é composta e juro não, juro é simples. Além disso, tinha o fato de que transitou em julgado no processo, um processo antigo, a vinculação a uma listagem, e não transitou nem no processo de conhecimento, foi no processo de execução, que a decisão não conseguiu ser derrubada, do nada, assim. Surgiu uma decisão, no início do processo de execução coletiva, dizendo que a execução tinha que ser por grupos, não podia nem ser coletiva, e vinculada à listagem juntada com a inicial. Então, assim, desde esse absurdo, até juiz, por exemplo, que sentencia para associados, até o momento da sentença, assim como juízes, vocês vão ver alguns desembargadores que ainda decidem, dizendo que até o final do processo de conhecimento no rito ordinário, ou seja, na esfera ordinária, antes do recurso especial e extraordinário, ou seja, até a decisão do TRF, por caso da Justiça Federal. Então, assim, você tem juiz decidindo para tudo que é lado. É claro que se recorre quanto a isso, mas você não tem 100% de segurança de que o sindicato, de fato, vai pegar toda a categoria. 3 minutos para cada um, vamos marcar, tá? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Júlio, da SOJAF Paraná, coordenador da região sul da nossa diretoria executiva. Primeiro que não era para ter debate a respeito disso, era só uma proposta de encaminhamento da diretoria para as bases. Mas já que vai para as bases, eu estou dizendo que eu sou favorável às propostas, lógico, com algumas vírgulas, né? Porque partindo da premissa que existe um edital convocatório, essa associação pode ser criada por qualquer um hoje. Os 5 que assinaram ou mais 50 que estiverem presentes. Né? Como o Nemias esclareceu, se for criada vai ser por fora da federação. Bom, mas mesmo assim, tem uma sugestão para nós levarmos para a base. Aí, lá no Paraná, a gente já tinha travado essa discussão. O que a gente propõe que seja levado para a base também? Que a diretoria executiva desta associação, que em tese o voto é 1 por 1, não é mais aquele sistema de 5 delegados, então que a diretoria executiva desta nova associação, isso considerando que a base vão autorizar a migração, que tenham pelo menos 50% dos estados contemplados na diretoria. Isso pelo menos dá uma facilidade na nossa representação. Né? Segundo, essa associação nacional, tem muita gente aqui que diz assim, mas eu tenho medo de uma associação pequena morrer. Os grandes também têm, porque eles vêm aqui com 500 pessoas e só tem 6 votos. Então o que eu faço? Proponho, né? Que se amadure a ideia de utilizar aquela proporcionalidade que tem na Câmara dos Deputados. Já que nós temos um Conselho de Representantes ao Senado, usamos a Assembleia Geral como uma Câmara dos Deputados, né? E que o Estatuto novo possa fixar a forma atual de contribuição, ou seja, isso o Limite também já falou que poderia ocorrer, o Rude também. Hoje a gente recolhe R$12, vai para 15, se eu não me engano, ele foi aprovado, por associado. Então o que vale a pena? Manter essa forma de contribuição. E por fim, para garantir os direitos de todos os associados, constar no Estatuto que a pessoa só pode ser filiada a essa associação nacional se ela for filiada primeiro à associação local. Era isso que eu queria dizer. Que eu estava conversando com os colegas. Quando a gente quer mel, a gente não pode espantar a colmeia. Tá certo? Se eu fosse a favor da criação disso aqui, em respeito a todos que são a favor, o que é que eu estaria dizendo? Eu estaria dizendo, o colega lá fora, ele poderia se unir e criar uma associação. E o que é que nós faríamos se eu votei a favor disso? Eu teria que aderir, ou pelo menos ter um voto de confiança nisso. Porque eu sou contra? Eu sou contra porque esse debate, com todo respeito à diretoria que faço parte, aos colegas que assinaram e tal, porque nós não amadurecemos, apesar das recomendações do colega Nemias, apesar da proposta que tivemos em diretoria, do plano de gestão, mas isso não está maduro na cabeça das pessoas. E outra coisa, qual é a urgência? Qual é o perículo e mora que nós temos que criar uma associação de imediato, sob pena de perder os direitos, sob pena de termos aí um prejuízo nacional? Eu sou contra por isso. Pela unidade, que a gente possa amadurecer cada vez mais e que a gente possa criar uma entidade cada vez mais forte. Eu não acredito que uma associação nacional seria
combativa simplesmente por decreto. Aquele oficial que não é engajado, ele passaria no toque de mágica se apresentar à Associação Nacional. É preciso um trabalho de construção diária. E esse momento de cisão que foi criado, pelo menos em alguns estados, contra e a favor, porque veio uma coisa com muita novidade, não foi bom para a categoria. E para que outro lá fora não aproveite essa cisão, a gente converse mais, a gente construa junto. E aqueles que estão votando a favor ontem, a favor hoje, repensem. Tá bom? Muito obrigado. No final da Assembleia, Gramado, no Rio Grande do Sul, foi escolhida como a cidade que sediará o CONOJAF de 2019. Essa votação em relação ao próximo CONOJAF. Nós vamos apresentar um tempo para que cada um apresente a sua defesa de proposta em relação a cada. Pessoal, há muitos anos nós estamos pensando em fazer o Congresso de Gramado e desde 2004 não houve um congresso sequer que nós não tivéssemos esse apelo dos colegas que retornasse a ser Gramado. E Gramado mudou muito nesses últimos anos, existe uma gama de novos restaurantes. Pessoal, boa noite. Bom, há muito tempo, na verdade, desde a primeira vez que participei do encontro do CONOJAF, primeiro que participei em Mato Grosso do Sul em 2014, já fui assim, cutucado, né, pelos colegas acerca da realização do CONOJAF em Belém do Pará. Né? Nós temos um próximo período de grandes desafios. Eu não estou mais a fim de ficar fazendo turismo. O que eu quero é o enfrentamento das difíceis condições que nós vamos passar daqui em diante. Esse período de maturidade para nós tem que chegar, sabe? Nós não podemos mais deixar as coisas indo, passando, como nós estamos fazendo. Vocês ajudam a gente. Vamos votar. Primeiro Gramado, quem é a favor, levanta o crachá, por favor. Não, se for necessário contar, a gente faz a contagem. Entendeu para mim? Pode baixar, por favor. A segunda, Belém. A terceira, a Brasília, por favor, me levando o crachá. Ganhou Gramado, a primeira que apresentou. Seguinte, nós vamos fazer uma fotografia aqui dos participantes.